Olá, estamos aqui novamente para trazer mais um artigo sobre o anteprojeto de reforma do Código Civil. Eu sou Mariana Brito e eu falo aqui sobre a parte de direito imobiliário, mais precisamente direitos reais. E eu trouxe o artigo 1258 para a gente tratar sobre a reforma. Artigo 1258. Se a construção feita parcialmente em solo próprio invade solo alheio em proporção não superior à 20ª parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido, se o valor da construção exceder o dessa parte, e responde por indenização que represente também o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente. Então, esse artigo traz a possibilidade do construtor de boa-fé que invade 1/20 da área do terreno alheio, a adquirir essa parte que ele invadiu, desde que obedeça alguns requisitos desse artigo. Então, primeiro, que eu já falei, essa área invadida tem que ser igual ou inferior a 1/20 dessa área, 5% dessa área. A construção que está em terreno alheio tem que ter valor superior àquela área invadida. E para adquirir essa propriedade, o construtor de boa-fé tem que pagar o valor equivalente à área que foi invadida e tem que indenizar o proprietário do terreno alheio pelo valor da depreciação da área remanescente, da área que ficou, que ele não invadiu, que ainda permanece na posse do proprietário do terreno alheio. Então, se o proprietário do terreno alheio tem um imóvel de 1.000 metros quadrados e o construtor do imóvel ao lado invade com uma construção 50 metros quadrados desse imóvel e não ultrapassou 1/20 do imóvel alheio, então ele pode adquirir esse pedaço de 50 metros quadrados do imóvel alheio, desde que ele pague a indenização que eu mencionei, que é referente a essa área que ele invadiu, de 50 metros quadrados, e vai ter que indenizar a desvalorização do remanescente, que seria de 950 metros quadrados. Mas aí nós temos uma questão importante, que é o que é a indenização pela desvalorização da área remanescente. Então, nós temos que verificar no caso concreto se aquele pedaço que foi invadido, ele não tinha uma utilidade tão grande para o imóvel que a área sem aquele pedaço perdeu um valor por causa disso. Então, assim, é uma área que tinha um acesso privilegiado a alguma via, é uma área que trazia uma ventilação para o terreno que foi invadido, e agora ele, sem aquela área, ele não tem esses benefícios, e aí ele perdeu o valor por causa desse pequeno pedaço que foi invadido. Até aqui, nesse artigo 1258 que se encontra em vigor do Código Civil, a gente está tratando sobre o construtor de boa-fé. No parágrafo único desse mesmo artigo, nós temos a hipótese do construtor de má-fé. Parágrafo único. Pagando em décuplo as perdas e danos previstos neste artigo, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, sem proporção à 20ª parte deste e o valor da construção, exceder consideravelmente o dessa parte e não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a construção. Então, qual é a diferença do construtor de boa-fé para o construtor de má-fé? O de má-fé, ele não vai só pagar a indenização referente ao valor da área que ele invadiu e a desvalorização da área remanescente, como ele vai pagar esse valor vezes 10. Então, ele vai pagar 10 vezes o valor da indenização por perdas e danos que o construtor de boa-fé pagaria. Mas para que ele pague essa indenização e adquira essa área que ele invadiu, ele vai ter que obedecer a alguns requisitos. Então, tem que observar no caso concreto se existem esses requisitos. E esses requisitos são, ao contrário do construtor de boa-fé, que a construção que invadiu o terreno alheio ela tem que ter um valor superior ao valor do terreno, no caso do terreno da área invadida. Do caso do construtor de má-fé, ele não só tem que ter valor superior à área invadida, como esse valor superior tem que ser consideravelmente superior. Então, uma das diferenças é essa. Em um, o valor é superior e em outro é consideravelmente superior. E o outro requisito, que é diferente do construtor de boa-fé, é que tem que ser observado, no caso concreto,
se a demolição da área e que avança do terreno alheio não vai trazer problemas para a construção já localizada no outro terreno. Então, se o construtor de má-fé avançou no terreno do outro e é possível demolir sem risco para a construção dele, ele vai ser obrigado a demolir, ele não vai poder adquirir essa área. Agora, se a demolição dessa construção que avançou no terreno alheio for comprometer a estrutura da construção dele no terreno dele, então vai ser possível adquirir. Então, tem que ser observado se há esse perigo e se essa construção excede consideravelmente o valor daquela área que foi invadida. E aí, nesse caso, ele vai pagar 10 vezes o valor da indenização por perdas e danos. Nesse projeto de reforma, o artigo 1258, ele permanece com a mesma redação no caput, mas ele insere algumas coisas novas em parágrafos. No parágrafo 1º, ele traz a possibilidade de uma indenização diferente. Eu vou ler a redação agora para a gente entender que tipo de indenização é essa. Parágrafo 1º. O proprietário do terreno invadido poderá haver do proprietário do terreno invasor perdas e danos que incluam o valor da desvalorização total de seu imóvel. Então, quando eu estava falando sobre a redação atual desse artigo, eu falei sobre a indenização pela desvalorização do valor da área remanescente. Agora a gente está tratando de uma indenização que é equivalente ao valor da desvalorização total do imóvel. Então aqui a gente está falando de um aspecto econômico. Então, se um imóvel, que eu dei um exemplo anterior, tem 1.000 metros quadrados e ele foi invadido em 50 metros quadrados, a área remanescente, se ela não pode mais, por exemplo, ser comprada por uma construtora, por uma incorporadora, para que seja feito um empreendimento imobiliário, um prédio, não obedece à área mínima do plano diretor, da lei de zoneamento, enfim, das leis municipais. Se ele não obedece aos critérios para que seja construído uma edificação multifamiliar, um prédio, então ele perde valor de mercado, porque esse proprietário ele não vai poder vender para uma grande empresa para a construção desse tipo de empreendimento. Então, essa perda de valor, essa desvalorização, ela vai integrar essa indenização de acordo com o parágrafo 1º. Então, é uma indenização mais extensa, é uma indenização mais robusta, e, nesse caso, insere, então, uma nova indenização que o proprietário do terreno pode requerer, além daquelas que a gente já tinha abordado, que é a indenização da área invadida e a indenização da desvalorização da área remanescente, que é uma questão mais física, de perda de utilidade por causa da área invadida. Então, tem já uma mais hipóteses de indenização no caso do construtor de boa-fé. E no parágrafo 2º da redação nova, da redação do anteprojeto, há a questão do construtor de má-fé. Então, o parágrafo único, ele se transforma no parágrafo 2º e tem umas alterações de redação apenas, que ele ficou pagando 10 vezes o valor das perdas e danos previstos nesse artigo. O construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, desde que o valor total da construção, em proporção com a 20ª parte do solo, exceder consideravelmente o valor dessa parte e ainda não se possa demolir a porção que avançou sobre o terreno alheio sem grave prejuízo para a totalidade da construção. Então, na verdade, só se mudou a redação para ficar mais clara e ele traz o artigo 1258 nesse projeto de reforma, o parágrafo 3º. Esse parágrafo 3º, ele traz um novo requisito para esse construtor de má-fé poder adquirir essa área invadida. Então, o direito à aquisição da propriedade do solo em favor do construtor de má-fé somente será reconhecido quando, além do atendimento aos requisitos previstos em lei, houver a necessidade de proteger terceiros de boa-fé. Então, aqui a gente tem uma novidade, que é um requisito social. Vai ter que ser verificado, no caso do construtor de má-fé, se há necessidade de proteção dos direitos de terceiros de boa-fé. Ainda que a demolição da construção que invadiu o terreno alheio, ela vá causar um grave prejuízo para a integralidade da construção, ainda assim, se não houver prejuízo a interesses de terceiros de boa-fé,
o construtor de má-fé vai ter que demolir a porção que avançou sobre o imóvel alheio. É um requisito, inclusive, muito rígido, muito radical, porque você não, mesmo que vá causar grave prejuízo à construção, você ainda vai ter que verificar se há interesse de terceiro de boa-fé a ser prejudicado, e se não houver, vai ter que demolir, e vai causar esse grande prejuízo à construção na sua integralidade. Mas, na verdade, é uma questão de justiça, porque se a pessoa teve má-fé e na invasão do terreno alheio para fazer a sua construção, nada mais justo do que essa pessoa ser obrigada a demolir, mesmo que isso signifique um grave prejuízo para a sua construção na integralidade. Já o artigo 1259 do Código Civil não foi alterado na reforma, mas eu trouxe aqui para a gente poder conversar porque trata do mesmo assunto. Se o construtor estiver de boa-fé e a invasão do solo alheio exceder a 20ª parte deste, adquire a propriedade da parte do solo invadido e responde por perdas e danos que abranjam o valor que a invasão acrescer a construção, mais o da área perdida e o da desvalorização da área remanescente. Se de má-fé, é obrigado a demolir o que dele construiu, pagando as perdas e danos apurados, que serão devidos em dobro. Então, nesse caso aqui, a gente vê tanto a hipótese do construtor de boa-fé quanto de má-fé, mas, ao contrário do artigo anterior, ele não trata da invasão mínima, ele não trata da invasão de 1/20, 5% da área, ele trata da invasão superior a esse valor, a essa proporção. Então, no caso do construtor de boa-fé, que invade terreno alheio numa proporção maior a 5% do imóvel invadido, ele vai ter que, não só, como no artigo anterior, indenizar pela área da área que foi invadida, indenizar pelo valor da desvalorização da área remanescente, como ele também vai ter que indenizar pelo valor que foi acrescido à construção dele. Então, se a construção dele teve um valor ele foi valorizada por causa dessa área invadida, então ele vai ter que indenizar por essa valorização. Já o construtor de má-fé não tem conversa. Se ele invadir área superior a 1/20 do terreno alheio, ele não vai poder adquirir essa parte invadida. Ele vai ter que demolir a construção que ele fez em área alheia. Então vamos aqui trazer um paralelo sobre a redação atual desse artigo 1258 e a redação do anteprojeto de reforma do Código Civil. Então, o critério quanto à indenização na redação atual é a área invadida, indenização da área invadida, do valor, mais a desvalorização da área remanescente, que eu falei que era uma questão mais material, que se refere a alguma utilidade que aquela área tinha e que a área maior, que é remanescente, ela deixou de ter por causa dessa invasão. E já no artigo 1258, no projeto de reforma, ele traz a possibilidade de indenização pela desvalorização total do imóvel. Então, essa é a diferença. A redação fica o mesmo, os requisitos são os mesmos, a indenização do caput é a mesma, mas tem essa reforma acrescentou mais uma possibilidade de indenização. Isso, é claro, nós estamos falando da indenização no caso de construtor de boa-fé. Agora, na aquisição por má-fé, ela é permitida com um pagamento de 10 vezes do valor dessa indenização de área invadida, mais de valorização da área remanescente, e a invasão não pode superar 5% do terreno, que também é o mesmo critério para o construtor de boa-fé, né, do artigo 1258, e o valor da construção tem que exceder o valor da área invadida, e não só exceder, como ser consideravelmente superior. Agora, no artigo 1258, no projeto de reforma, tem os mesmos requisitos, mas traz um novo no parágrafo 3º, que é a necessidade de proteger interesses de terceiros de boa-fé. Então, nós temos mais um requisito para que o construtor de má-fé adquira a área que ele invadiu. E, para finalizar, que foi a redação do artigo 1259, só uma observação, não teve reforma, mas reforçando aqui que o artigo 1259 traz a questão da invasão superior a 1/20 ou 5%, e nesse caso o possuidor de boa-fé ele ainda tem que indenizar o valor da construção, do acréscimo de valor à sua construção, e o construtor de má-fé ele não pode adquirir essa área invadida, ele vai ter que demolir essa construção que foi em terreno alheio.
Então, esse foi o artigo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido didático, porque realmente é uma redação complexa, mas eu espero que tenha sido clara. E aguardem os próximos vídeos, que eu vou trazer mais artigos sobre direitos reais, propriedade, posse, tudo dentro do direito imobiliário. Não esqueça de seguir o canal, curtir esse vídeo, comentar com a sua dúvida, com a sua opinião. E me segue lá no Instagram, que eu vou deixar aqui o meu arroba.